Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar números decimais, que está na página 147. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês, aqui na página 147, logo aqui, nós temos uma fração, 1/10. E se nós olharmos aqui do lado, tem uma ilustração, com 10 partes e uma parte pintada. Vocês vão recordar que isso aqui a gente já conversou sobre fração com base 10. Só para a gente recordar, essa informação está na página 110. Vamos lembrar? Quando eu tenho a fração 1/10, o que isso significa? Que eu tenho 10 partes e eu pintei uma. 1/100. Eu tenho 100 partes e pintei uma. E 1/1000, eu tenho 1000 partes e pintei uma. O que significa isso, retornando essa informação que nós estamos olhando aqui, e nós vamos seguir na página agora 148. Nesse caso aqui, o outro exemplo, a gente tem 10 partes e foi pintado 2. Então, nós temos a fração 2/10. O que nós vamos lembrar agora e o que nós vamos começar a estudar? Quando eu tenho uma fração 1/10, significa que eu tenho uma parte de 10. Então, só relembrando o material dourado, eu tenho uma barrinha de 10 partes. Se eu pego uma parte, eu tenho 1/10, ou seja, uma parte de 10. Nesse caso, para representar, a gente está representando na forma de fração, 1/10. Se eu troco essa barrinha de 10 e coloco a de 100, o que vai acontecer agora? Eu vou ter um quadradinho de 100. Então, vai ser 1/100. A mesma coisa vai acontecer se eu trocar e colocar de 1000. Então, nesse caso, nós vamos ter 1/1000, um quadradinho de 1000, certo? Então, 1/1000. Por que é importante a gente comparar isso agora? Porque agora a gente vai transformar essa numeração em décimos. Por isso que nós vamos estar estudando os números decimais. Então, vamos lá. Se eu tenho uma barrinha inteira, na realidade, essa barrinha é como se ela fosse formada em 10 partes, certo? Então, uma barrinha inteira, na realidade, ela tem 10 pedacinhos. Então, quando eu vou fazer essa divisão, é como se eu fizesse assim, ó. Uma barrinha, que seria essa daqui, tá? Dividido por 10 pedacinhos, tá? Só que o que você vai perceber? Faz de conta que eu tenho essa barrinha e eu quero dividir esses 10 quadradinhos para 10 pessoas. Eu não vou conseguir dividir assim, eu preciso fazer o quê? Eu vou quebrar. Então, é isso que nós estamos fazendo agora. Então, quando esse 1 ele é quebrado em 10 partes, o que acontece a partir de agora? Esse 1 deixa de ser 1 e vai virar 10. Por quê? Porque uma barrinha inteira eu quebrei em 10 partes. O que significa eu dizer 10 aqui? Que eu não tenho mais um inteiro, eu tenho 10 pedaços de um inteiro. Então imagina, se eu for dividir para alguém, eu não estou mais dando a barrinha inteira para a pessoa, eu estou dando um pedacinho. Por isso que quando eu faço essa divisão e coloco esse zero aqui, obrigatoriamente eu vou ter que colocar um zero aqui. Por quê? Para indicar que o que eu vou dar para alguém não é a barrinha inteira, é o pedaço
da barrinha. Então, por isso que agora vai ser 1/10 da barrinha, um pedaço da barrinha. E eu fazendo a divisão, agora eu continuo normalmente. 10 dividido por 10, eu vou pôr 1. 1 vezes 10, 10. Que aí vai dar menos, né? Vai dar 0. Ou seja, quando eu divido 1 por 10, a minha resposta vai ser 0,1. Tudo bem? Por que que isso aconteceu? Porque se eu for dividir a barrinha inteira, eu não estou dando a barrinha inteira para a pessoa. Eu estou dando um pedacinho da barrinha. Então, eu estou dando 0,1 pedaço para a pessoa. Então, como que nós vamos representar isso por meios de conta para ficar mais fácil o nosso entendimento? Quando eu pego, então, a divisão, nós não fizemos que 1 sobre 10 deu 0,1? Não foi isso? Porque eu tinha a barrinha inteira, mas eu dei para a pessoa um pedacinho da barrinha. Então, esse 1 aqui é uma casa depois desta vírgula. O que tem relação com esse 10? É o 0. Então, toda vez que eu ver o número 1 sobre 10, esse 0 é um 0. Então, é uma casa após a vírgula. Então, quando eu tenho que transformar a fração 1 sobre 10 em decimal, então nós fizemos a transformação de fração, tá? 1 sobre 10 virou em decimal 1/10. Tudo bem? É a mesma coisa, só que está representado em forma de fração, em forma de decimal. Quer ver outro exemplo agora para a gente entender? Agora eu vou fazer a seguinte situação. Eu não vou ter mais o 10, eu vou ter o 100. Então, como que ficaria a minha fração agora? A minha fração vai ser 1 sobre 100. Certo? Se é 1 sobre 100, eu vou pegar um quadradinho do 100 que eu tenho. Então, é 1 centésimo. Vamos olhar o exemplo anterior? Se eu tinha 1 sobre 10 e esse 0 indica uma casa depois da vírgula, se agora eu tenho 100, quantos zeros eu tenho aqui? 2. Então, a minha resposta agora vai ser 0,01. 2 zeros, 2 casas depois da vírgula. Então, sempre assim. 1 zero, uma casa. 2 zeros, 2 casas. E por que que 1 está aparecendo? Porque a divisão é feita por 1. Vamos ver outro exemplo? E se eu pegasse por 1000? Agora eu quero fazer a divisão por 1000. Então, a mesma coisa, a relação 1 quadradinho para 1000. Então, como que vai ficar a minha fração? 1 sobre 1000. Vamos pensar como que vai ser a resposta? Se no primeiro exemplo eu tinha 1 zero, uma casa, 2 zeros, 2 casas, quantas casas eu vou ter depois da vírgula no terceiro exemplo? Quantos zeros eu tenho? Vamos contar? Eu tenho 1, 2, 3. 3 zeros. Então, a minha resposta vai ser 0,001. Tudo bem? Então, 3 casas, porque eu tenho 3 zeros. Vamos dar uma olhada no exercício da página 149, para a gente poder entender o que ele está perguntando para nós. O exercício fala assim, ó: transforme a forma decimal em forma fracionária. Então, o primeiro exemplo, ele está dando para nós 0,1. Se eu tenho uma casa, quantos zeros vai ter o número? 10, 100 ou 1000? 10. Então, vai ficar 1 sobre 10. Vamos pensar no outro exemplo?
0,7, por exemplo. Eu posso colocar no denominador 10, 100 ou 1000. Nesse caso vai ser o quê? 10 também. Por que que eu sei? Uma casa depois da vírgula, 10. Que número nós vamos pôr em cima? O 7. Vamos ver outro exemplo agora. Agora nós vamos mudar. 0,25. 25 centésimos. O próprio nome já me indica o que eu vou colocar no denominador. 25 sobre 100. E se eu tivesse um exemplo assim? 0,143 milésimos. Como vai ficar? 143 sobre 1000. Ah, mas eu posso usar só com um número em vez de usar os três? Pode. Então, se eu tivesse assim, ó, 0,001, 1 milésimo, 1 sobre 1000. Vamos pegar outro exemplo. 0,01, 1 centésimo. Vamos pegar outro exemplo. 0,1, 1 décimo. Então, vamos recapitular. Quando eu tenho uma casa depois da vírgula, divisão por 10. Duas casas depois da vírgula, divisão por 100. Três casas depois da vírgula, divisão por 1000. Como que fala? 1 décimo, 1 sobre 10. 1 centésimo, 1 sobre 100. E 1 milésimo, 1 sobre 1000. Tudo bem, pessoal? Então, é isso que esse capítulo quer dizer para nós sobre décimo, centésimo, milésimo. Com essas informações, vocês vão conseguir fazer os exercícios, então, que começa na página 148, página 149, até a página 151. Então, vamos lá? Vocês vão conseguir fazer o exercício da página 147 até a 151 do livro. E do caderno de exercícios, nós vamos conseguir fazer os exercícios a partir da página 79. Então, da página 79 até a página 81. Tudo bem? Até a próxima.